Na física, temos diversos tipos de energias potenciais que nos confundem bastante, mas nesse vídeo irei esclarecer tudo para você. Para esse vídeo, temos que ter claro em nossa mente o conceito de trabalho. Caso você não tenha, recomendo que assista esse vídeo onde falo exclusivamente sobre trabalho. Todas as energias potenciais são forças conservativas, que em outras palavras são forças que não dependem do caminho percorrido. Elas sempre vão valer um determinado valor, independente se o objeto analisado se move em linha reta ou em curvas. Podemos interpretar a energia potencial como a capacidade de um corpo de realizar movimento, ou a capacidade de transformar energia em movimento. Energia potencial é medida em Joule, que se traduz em Newton por metro, nos confirmando que energia potencial é igual à aplicação de uma força por uma distância, e força por distância é a definição de trabalho. Com isso em mente, podemos começar a discutir a energia mecânica, que é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. A energia mecânica de um sistema é a soma da energia cinética, que é a energia do movimento, e energias potenciais, que podem ser potencial gravitacional ou potencial elástico. Então, podemos começar a interpretar a energia potencial gravitacional, que é a capacidade de um corpo de realizar movimento baseado na sua altura devido à ação da gravidade. Como podemos ver, a equação de energia potencial gravitacional é igual peso vezes altura, onde peso é igual a massa vezes gravidade. No exemplo, um corpo de 1 kg a 1 metro de altura, arredondando a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado, teremos a energia potencial de 10 joules, que nos diz que esse corpo, partindo do repouso, tem a capacidade, ou melhor, o potencial de realizar 10 joules de trabalho, transformando energia potencial em energia cinética. Já a energia cinética, cuja equação é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, nos diz qual o potencial que um objeto se movendo tem de realizar trabalho. Este bloco de massa igual a 2 kg e se movendo a 5 metros por segundo tem a energia cinética de 25 joules, e essa energia do movimento pode ser transformada em calor devido ao atrito ou pode ser transferida para outros objetos em caso de colisões. A energia potencial elástica, como o nome diz, está relacionada à elasticidade, que é a capacidade de um corpo de se esticar ou contrair. Iremos usar molas como exemplo. Cada material tem seu coeficiente de elasticidade, que é basicamente o quanto o material ou objeto se deforma com a aplicação de uma força. Com essa constante K e a deformação, podemos calcular a energia potencial elástica com a equação Kx² dividido por 2, que nos vai dizer qual o potencial que essa mola tem de realizar trabalho. Suponhamos que essa mola empurre um bloco em uma superfície sem atrito. A mola, com constante de 25 newtons por metro e uma deformação de 2 metros, teremos 50 joules de energia potencial que será transferida para o bloco de massa igual a 4 kg. Como não temos atrito, essa energia potencial elástica será transformada em movimento, ou seja, energia cinética, e igualando as equações conseguimos descobrir qual velocidade o bloco terá depois que a mola liberar toda a energia elástica, que será 5 metros por segundo. Bem simples, né? Qualquer dúvida, deixe um comentário logo abaixo. Muito obrigado e até a próxima.